Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Volume 25, né? Trecho 21. 13 de janeiro de 1929. Os profetas, como o reino da redenção e o do Fiat, se dão a mão. Necessidade de que se conheça o que concerne ao reino da divina vontade. Estava seguindo minha volta nos atos do Fiat, tendo chegado ao ponto de acompanhar os profetas quando o querer divino manifestava a eles e como e o quando da vinda do futuro Redentor, e eles suspiravam com lágrimas, orações, penitências, e eu fazendo o meu tudo o que eles faziam, sendo tudo isso frutos do eterno Fiat divino, oferecia-o para pedir o seu reino sobre a terra, mas enquanto dizia isso, fazia isso, o meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, quando um bem é universal e deve e pode levar bem a todos, é necessário que povos inteiros, e se não em todos, uma grande parte saiba o bem que deve receber, e com as orações, suspiros, desejos e obras, implorem um bem tão grande, de maneira que o bem que querem seja concebido primeiro nas mentes, nos suspiros, nos desejos, nas obras e até nas orações, nos corações, e depois lhes é dado na realidade o bem que suspiram. A Luísa, né? Luísa, ela explica direitinho, né? Que ela estava entrando quando os profetas, né? Quando no início, né? Quando eles esperavam um Redentor, né? A vinda do Salvador, né? E Jesus deixou bem claro aqui para ela que deve primeiro vir nas mentes, né? Nos corações, no interior nosso pedido, né? Na nossa intenção, no nosso desejo, né? E trazendo isso para nós, os filhos da divina vontade estão juntando a Jesus para pedir o seu reino, né? Juntando, unindo, né? Em orações, em desejos, né? Em essa conexão, né? Essa fusão do céu com a terra, nós fazemos essa ligação em pedir o reino, né, do Fiat, igual foi na redenção que os profetas, né, os profetas do Antigo Testamento, eles todos muitos anunciaram, né, e creram, né, a importância de crer, de esperar, né, de ansiar, né, igual primeiro surgiu, ele explicou aqui, né, primeiro surgiu nos profetas, né, foram os profetas, né? Aí Jesus formou Maria, né? Trouxe a nossa mãe, né? Formou uma virgem, né? Para gerar
o Redentor, né? O Salvador, né? Jesus vir morar nela, né? E nascer, né? No meio da humanidade, no meio de nós, né? Então, primeiro surge nos profetas, para depois Deus mandar, formou em Maria, né? E agora no reino do Fiat, ele se compara a iguais, né? Iguais. Primeiro o reino veio em Luísa, né? Formou Luísa, formou os padres, né? Que estavam junto com Luísa e passaram. Luísa passou isso para os padres. Sempre ela era acompanhada de um padre, né? Para para vir, né, para divulgar, né, os escritos, para afirmar ela nos escritos, para estar sempre acompanhando ela, né, tudo está sendo formado o reino da divina vontade, né, o reino como foi o da redenção, da vinda de Jesus, né, ou por isso da comparação que Jesus faz aqui, né, dessa vinda do Salvador, que foi a humanidade do Redentor, né, da redenção, e com a vinda do Fiat divino, né? E ele continua aqui, né? Quando um bem que se deve receber é universal, requer-se a força do povo para consegui-lo. Ao contrário, quando é individual ou local, pode bastar uma para obter a tentativa. Assim, antes de vir sobre a terra e ser concebido, no seio da soberana do céu, posso dizer que fui concebido nas mentes dos profetas, e eu confirmava e dava valor a essa espécie de concepção neles, né? E foi concebido primeiro, quando ele veio na redenção, primeiro nos profetas, né? Nas mentes deles, eles sabiam, e Jesus confirmava nas mentes dele, né? Deus confirmava aqui, ó, que quando eles falavam, Deus reafirmava, né? Reafirmava que realmente ia vir um Salvador, né? Deus confirmava, né? Por isso, quando a gente fala do reino da divina vontade, quando a gente divulga, quando a gente mostra, né? Quando a gente sente, né? No, no, no nosso coração essa paz, essa esperança, essa fé que o seu reino vai ser concretizado, que o reino da divina vontade vai ser concretizado, que ele vai vir à terra. Jesus confirma nos nossos corações, né? Por isso da nossa certeza, né? A gente tem essa certeza que o reino vai vir, essa convicção, né, dos nossos formadores, né? Quantas vezes a Aline reafirma, Deus reafirma, Jesus reafirma no coração dela, e ela tem essa certeza, e ela passa essa certeza para nós, né? E a gente crê firmemente, né, que o seu reino vai vir, né? Como aqueles profetas do Antigo Testamento, né, que tinham essa certeza, alguns nem esperaram, né? Alguns até morreram antes, mas morreram com essa certeza, né? Essa certeza de que o Salvador ia vir, né? Tanto é que quando eles foram para o limbo, né? Morreram, foram para o limbo, e Jesus na ressurreição foi buscar todos, né? Todos aqueles que estavam lá esperando, né? Esperando o Salvador, né? E que pronunciaram, que profetizaram, né? Que viria o Salvador, estava lá no limbo, esperando por Jesus, né? E quando ele ressuscitou, ele foi lá, buscou todos, né? Buscou todos e ressuscitou todos, né? E levou todos para o céu, né? Junto com ele, né? É muito maravilhoso a gente pensar em tudo essa comparação, né? Com o reino da divina vontade, com o reino da redenção. Tem muita semelhança. Jesus está mostrando aqui no livro do céu, né? Essa semelhança, né? E aqui, continuando, assim, eu vou repetir um pedacinho para nós entender. Assim, antes de vir sobre a terra e ser concebido no meio da soberana do céu, posso dizer que fui concebido nas mentes dos profetas, e eu confirmava e dava valor a esta espécie de concepção neles,
com as minhas manifestações do quanto e como devia vir sobre a terra para redimir o gênero humano. Então, e os profetas, fiéis executores das minhas manifestações, nós somos hoje esses profetas, né? Fazia de arautos, manifestando com suas palavras aos povos o que eu havia manifestado da minha vinda à terra e concebendo-me nas palavras deles, fazia voar de boca em boca a notícia de que o Verbo queria vir à terra. Com isto, não se ficava concebido nas palavras dos profetas, mas também estava concebido na palavra do povo, de modo que todos falavam disso e rogavam, suspiravam o futuro redentor. Então, é o que Jesus está pedindo de nós aqui, né? Porque não ficou só nas palavras dos profetas, né? As pessoas iam divulgando de boca em boca, né? Cabe a nós, né, no nossos testemunhos, nossas partilhas, né? Agora Deus usa da internet, né? Dos grupos, né, do YouTube, né, para estar divulgando esse conhecimento, para estar mostrando esses conhecimentos que ele fala que, como na redenção cresceu de boca em boca, né, partiu dos profetas e cresceu de boca em boca, nós somos esses portadores, né, e aí o povo, né, que vai nos escutando, que vai formando, né, que vai ouvindo tudo que Jesus está falando, né, através das nossas bocas, né, de Aline, né, de pessoas que, inspiradas no Espírito Santo, nós todos estamos empenhados, né, nessa divulgação, né, e, e que vai se espalhando, né, entre o povo, né, é, entre as pessoas, né, a importância do seu reino e a importância do que ele quer agora, né? Que ele formou como ele formou na redenção, ele vai formar agora, né? E quando a notícia da minha vinda, né, que ele está falando da redenção, sobre a terra se espalhou entre os povos, e um povo quase inteiro, a cuja cabeça estava os profetas, rogava, suspirava com lágrimas e penitências, permanecendo na vontade deles, como concebido. Então, eles já tinham, na fé deles, nas palavras deles, no coração deles, Jesus já tinha concebido, né? O Salvador já tinha, eles já tinham essa certeza que o Salvador já estava concebido, né? Então, fiz vir a vida, a rainha, na qual devia conceber-me em realidade, né? No coração deles, no pensamento deles, nas palavras deles, né? Já estava concebido, né? E mais, então, com esses pedidos, né? Como ele falava, então, os profetas rogavam, suspirava, né? Com lágrimas e penitências, e foi abreviado. A gente sabe que na vida íntima, a gente sabe que foi abreviada a vinda do Salvador, né? Por pedido do povo, mas pedido de Nossa Senhora, porque junto com, com aquela população, tudo, é, é, Nossa Senhora, que foi gerada por Deus, né? Ela pedia, ela bebezinha de 3 anos, 2 anos, desde o ventre de Maria, né? Ela pedia de Santa Ana, ela já pedia essa vinda, né? Do Redentor, a vinda do Salvador, né? Ela não sabia que ia ser a mãe, que foi gerada para ser a mãe, mas ela pedia junto com o povo, junto com os profetas, né? A vinda do Salvador. Foi provado que ela abreviou a vinda do Redentor, né? Ela abreviou de tanto ela pedir, né? Uma pessoa só estava pedindo com aquele ardor tudo, né? Junto com os profetas, e abreviou a vinda do Salvador, que então fiz vir à vida a rainha na qual devia conceber-me em realidade, para fazer a entrada num povo que há 40 séculos me suspiravam e me desejava. Que delito não teria
cometido os profetas se eles tivessem escondido em si mesmos as minhas manifestações sobre a minha vinda, teria impedido a minha concepção nas mentes, nas orações, nas palavras e nas obras do povo, condição necessária para que Deus pudesse conceber um bem universal como era a minha vinda à Terra. Então, é o nosso papel, o que Jesus está pedindo para nós, né? A gente pedir teria, se os profetas não tivessem fazido esse papel, né, que Jesus está pedindo para nós, né, teria impedido a minha concepção nas mentes, nas orações, nas palavras e nas obras do povo, se eles tivessem não feito isso, né, não tinha divulgado, né, o reino da redenção e não tinha vindo, né, não tinha vindo, porque o povo não tinha conhecimento. Jesus, Deus não ia mandar seu filho, ele não ia humanizar, sendo que as pessoas não sabiam de nada, né? Os profetas, eles divulgaram, eles pediram, né? E eles sabiam, e Deus intercedia junto com eles. É, Deus dava essa sabedoria, essa fé para eles, da certeza, né, de que vinha, né, que vinha um Salvador que precisava, né, que Deus tinha que vir, né, salvar aquele povo, né, nos redimir aquele povo, né, que estava perdido, né, que estava em, em, precisando, né, de vir um Salvador, de, de Deus olhar por eles, né, e Deus olhou, né, foi pelos pedidos, né, pelas orações, pelas intenções, né, e cresceu, igual ele falou, cresceu de boca em boca. Então, o nosso papel é esse, a nossa missão que Jesus está querendo de nós no reino da divina vontade, essa missão, essa entrega, né, de ser ele, né, ser a boca dele, ser ele próprio, né? Deus é tudo, né? E eu não sou nada. Então, se na minha miséria, no meu vazio, né, que eu entreguei tudo para ele, sou usada, né? Sou usada, somos usados para ser essa boca, né? Essa intenção, esse esse coração que está suspirando, né? Pelo seu reino, o reino da divina vontade, né? Jesus continua: agora, minha filha, o reino da redenção e o reino do meu Fiat divino apertam as mãos. E sendo também este um bem universal, né? É um bem universal que a gente pede por todos, não pede por nós. O reino vai vir para todos, não para um individual, né? Que querendo todos podem entrar nele. É necessário que a sua notícia seja conhecida por muitos e concebida nas mentes, nas palavras, nas obras, nos corações de muitos. Ele está falando para Luísa, né? É assim, e falando para nós, né? Luísa está concretizando, que foi a primeira, né? A vítima. Ela está concretizando, ele está falando que ela está sendo a primeira, né? Ela está pedindo. Então, ele está formando ela para os escritos ficarem aqui, né, para a gente entender pelo conhecimento a importância do seu reino, né? Continua, a fim de que se disponham com os corações, com os desejos e com uma vida mais santa a receber o reino da divina vontade em meio deles. Se a notícia não se divulga, né? Se a gente não fala, se a gente não pede, se a gente não manifesta, né? Se a justiça não se divulga, minhas manifestações não fazem de arautos, nem voam de boca em boca, né? Como foi com os profetas, né? Os conhecimentos sobre o meu Fiat divino. Então, a importância do Filho da divina vontade agora, né? Que nem voam de boca em boca, né, os conhecimentos do livro do céu, do que Jesus quer agora, do Fiat divino,
nem voam de boca em boca os conhecimentos sobre meu Filho divino, que formarão a concepção dele nas mentes, orações, suspiros e desejos das criaturas. Meu querer divino não fará o ingresso triunfal de vir a reinar sobre a terra. É isso que Jesus quer, né? Jesus está sempre cobrando de nós, né? Esse desejo, né? Quanta, quanta, quanta dificuldade está em as pessoas aceitarem, as pessoas verem os conhecimentos que estão no livro do céu, o valor dos escritos que Luísa deixou, né? Que está difícil, né? A gente vê Jesus reclamando, né? Sobre os padres, sobre as pessoas em si que começam no grupo e desanimam, né? Que vem ontem foi o evangelho do joio e do trigo, né? Que o joio é semeado, né? É semeado no meio do trigo, né? E que aí vem os primeiros, né? Que fala, né? A palavra é semeada no meio do. E vem, tipo, o trigo é a palavra de Deus, o joio é o mal, né? Que vem e semeia outras palavras, né? Outros conhecimentos, né? Conhecimentos humanos, conhecimento do mundo, mundano, né? Que tira, tira a palavra, né? Que Jesus está divulgando, está querendo os seus escritos sejam conhecidos o livro do céu. Porém, vêm os conhecimentos humanos, né? Os humanos que não divulgados até por padres, né? Padres muito conhecidos, por pessoas leigas, né? Que distorcem, né? Que não têm esse conhecimento, né? É por falta de conhecimento, de interesse, né? De suspirar por esses escritos, de divulgar, de desejar, né? Então, Jesus está muito triste, né? Nesses tempos, né? Jesus continua aqui: como é necessário que os conhecimentos sobre o meu filho se conheçam, e não só isso, mas sim que se faça conhecer que minha divina vontade já quer vir a reinar como no céu, assim na terra. Então, ela já quer vir, né? O reino está pronto para vir, né? Basta nós, né? Basta o povo, né? Este boca em boca, né? Esse conhecimento, né? Aqui o reino já quer vir a reinar como no céu, assim na terra, em meio das criaturas. E aos sacerdotes, como novos profetas, lhes toca o trabalho, né? Jesus passa por sacerdotes, né? Quanto nós estamos falando esses dias, né? Jesus está falando sobre os sacerdotes, né? Da divulgação deles. E como a palavra e com a palavra, com o que está escrito e com as obras, fazer de arautos para fazer conhecer o que concerne o meu Fiat divino. Sua ofensa não será menor do que as dos profetas, se eles tivessem escondido a minha redenção. Com não se ocupar por quanto passam do que concerne a minha divina vontade. Eles serão a causa de que um bem tão grande não seja conhecido nem recebido pelas criaturas, e sufocar o reino da minha vontade, ter suspenso um bem tão grande que não há outro similar a ele. Não é um crime? Então Jesus está falando para Luísa, né? Questão dos sacerdotes, né? Jesus conta com eles, né? Conta com os sacerdotes para divulgar seu reino, né? Por isso, te recomendo, por parte tua, não omitir nada e roga por aqueles que se devem ocupar em fazer conhecer tanto bem, né? Ele pede para Luísa e pede para nós, né? Pedir, né? Quantas vezes Jesus pede nas aulas, né? Pede pelo sacerdote, pede para abrir a mente deles, né? Para que eles se abram ao conhecimento que Jesus deixou, né? Do seu reino, né? Que está difícil, mas tudo está nas mãos de Deus, né? Depois acrescentou
com um aceno mais terno e aflito: Filha minha, esta era a finalidade pela qual permitia a necessidade da vinda do sacerdote, a fim de que você pusesse neles como depósito sagrado todas as verdades que te disse sobre o meu Fiat divino, e eles fossem atentos e executores fiéis do que eu quero, isto é, que façam conhecer o reino da minha divina vontade. Podes ter a certeza que não teria permitido a sua vinda se não fosse para cumprir os meus grandes desígnios sobre a família humana. E assim como no reino da redenção, deixei minha mãe rainha entre os apóstolos. Então Jesus compara, além dele falar que deixou o sacerdote, que fazia o sacerdote acompanhar ela, que Luísa estava sempre acompanhada de sacerdote, como eu falei no início, né? E Jesus colocava o sacerdote para prosseguir, né? Para adquirir esse conhecimento e prosseguir, né? E como ele fala assim, que deixou Maria, né? Quando ele faleceu, quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou aqui, foi para o céu e deixou Maria, né? Com o sacerdote, com os apóstolos, né? Assim ele deixou Luísa, né? Luísa está aqui, deixou o exemplo de Luísa, deixou Luísa com os sacerdotes aqui para tendo sacerdotes, Luísa conduzindo o sacerdote para formar seu reino, né? Que sempre ela era acompanhada por sacerdote, né? Assim como no reino da redenção deixei minha mãe, rainha entre os apóstolos, a fim de que, junto com ela, ajudados e guiados por ela, pudesse dar o princípio do reino da redenção, e porque a soberana celestial sabia dele mais do que todos os apóstolos, era a mais interessada, se pode dizer que o tinha formado em seu materno coração, assim que podia muito bem instruir aos apóstolos nas dúvidas, no modo, nas circunstâncias. Era o verdadeiro sol entre eles, né? Maria ficou, né? Quando Jesus foi, ela ficou e ela dava a instrução, né? Aí que a gente vê que às vezes a igreja fala, né, desse silêncio de Maria. Não, Maria, ela silenciou na hora certa, mas na hora que precisou, ela dava ordens, né? Ela dava ordens, não, ela conduziu, né? Ela conduziu santamente os apóstolos, né? Para formar. A gente pode ver que ela, quando Jesus subiu ao céu, né? Quando Jesus morreu na sua paixão, né? Ela já reuniu os apóstolos logo em seguida para conduzir eles, né? Para já formar a primeira comunidade cristã, né? Prosseguir, né? Com os apóstolos, né? Ela que foi que chamou todos para já iniciar, né? Iniciar a redenção, né? A, a caminhada, né? Retomar a caminhada que Jesus não, ele não tinha morrido, ele tinha ressuscitado, ele estava ressuscitado, ele ia ressuscitar a vez, eu não sei se foi no primeiro ou segundo dia, ele ainda não tinha a vez ressuscitado, manifestado, né? Mas ela já tinha aquela certeza, ela sabia que Jesus ia ressuscitar, então ela já começou a reunir os apóstolos, né? Para prosseguir a caminhada, que não estava nada perdido, né? Que Jesus estava ressuscitado, né? Assim, para o reino do meu Fiat divino, tendo posto em ti o depósito dele, né? Em Luísa, né? Jesus depositou em Luísa, né? Tendo-te ainda no exílio, a fim de que, como nova mãe, Luísa, nova mãe, né? Nossa nova mãe, ela, Jesus considera ela nova mãe, né? Para ensinar o reino da divina vontade, né? Pudessem os sacerdotes tirar de ti o que pode vir de luz, de guia, de ajuda, para dar início e fazer conhecer o reino da minha divina vontade. Mas vendo pouco interesse, se soubesses quanto sofro, por isso reza, reza. Então, Jesus já estava vendo um pouco interesse dos sacerdotes, né?
Igual está acontecendo agora, né? Que os sacerdotes não estão interessados nos escritos, né? Mas Jesus pede a nós, né? Ele é isso, a nossa missão como seguidores, né? Como continuadores do que ele passou para a Luísa, né? Nós somos continuadores, né? E cabe a nós, né? Que Jesus está falando para nós, né? Prosseguir, divulgar, mesmo que os sacerdotes ainda não estão entendendo, mas tudo é vontade de Deus e tudo vai ser concretizado, né? Em nome dele, né? Amém, Fiat.